pessoal, está começando o meu, o seu, o nosso podcast, Pod da Glória. E vamos começar esse programa aqui pedindo para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal para ficar legal, porque aqui você recebe muito conteúdo edificante para sua vida, beleza? Pessoal, hoje eu estou recebendo um camarada aqui que tem um testemunho de vida, teve a sua vida mudada, teve a sua vida transformada. Então você que conhece alguém que está perdido no mundo das drogas, no mundo da criminalidade, esse testemunho, esse podcast vai te mostrar que Jesus tem poder para libertar o ser humano. Porque não existe buraco que o nosso Jesus não possa ir lá. E não há escuridão que o nosso Jesus não possa trazer luz. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu estou aqui do lado, sentado na minha mesa nessa manhã, um testemunho vivo do que o poder de Deus faz. Meu amigo Pastor Arley, seja bem-vindo ao nosso podcast aí. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês nesta manhã, para a glória do Senhor Jesus. É uma honra poder compartilhar um pouco da minha história, poder compartilhar o que Deus fez na minha vida, porque se Deus conseguiu mudar, transformar a minha vida, Deus consegue entrar e transformar a vida de qualquer ser humano a partir daquele, né, que abre o teu coração e tem essa decisão de deixar Deus mudar a vida dele. E Deus escreve uma nova história, uma história linda. Glória a Deus. Pastor Arley, fala um pouco da sua vida aí, né, sua esposa, filho, onde você congrega, para a gente já quebrar um quebra-gelo e já entrar direto aí no testemunho. Amém, aí. amém. Hoje eu tenho minha esposa, né, uma guerreira, uma batalhadora, né, que me conheceu na infância, está comigo até hoje, vai fazer 19 anos. Temos uma filha, a Emily, 17 anos, uma benção na minha vida, uma benção que Deus me deu, para a glória de Deus. Hoje eu congrego lá na SEMV, lá em Nova Contagem, na comunidade Manancial de Vida. Estamos ali debaixo da autoridade do nosso pastor Alessio, da nossa pastora Leilane. São dois pastores que cuidam de nós com um carinho muito enorme, muito grande. Tenho aprendido muita coisa com o meu pastor. E para a glória de Deus aí, estamos aí firme com Deus. Então vamos lá. A gente vai começar esse testemunho aqui, não é contando testemunho, não. Amém, amém. Nós vamos começar esse programa aqui contando testemunho. Glória a Deus. Por que eu falo isso para você, Pastor Arley? Que eu me preocupo muito, cara, quando a gente vai dar testemunho, porque tem umas pessoas que quando elas vão dar testemunho, parece que elas falam mais do que o diabo fez na vida dela, do que Jesus fez na vida dela, né? Aí o cara fala tanta coisa que fez, aí quando vai falar de Jesus, fala 5 minutos que Jesus fez. Então nós vamos começar esse testemunho aqui contando testemunho. Amém, amém. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Como que aconteceu a sua conversão? Onde é que você se converteu? Foi o lugar que você teve ali o encontro com Jesus. Vamos começar falando de Jesus. Amém. O meu encontro com Cristo foi dentro da penitenciária Nelson Hungria. Né, eu estava ali dentro daquele local ali. Quantos anos lá, Barão? 7 anos. Fui condenado a 17, né? Na soma eu tinha que pagar 7 anos no regime fechado, 1 ano de semiaberto para começar a sair de É descida. igual eles falam, de ponta a ponta. De ponta a ponta. Deu para sentir e conhecer o que é o sistema. E ali, quando eu estava ali 2 anos privado da liberdade, um rapaz que já tinha aceitado Jesus lá, ele me chamou, né? Eu estava andando no banho de sol e ele falou comigo... Explica pro pessoal o que é banho de sol aí. Eles acham que banho de sol é abrir a torneira e tomar o banho de sol. Não. Explica aí. Banho de sol dentro do sistema, né? Dentro do presídio, é quando você tem aquele momento ali de 2 horas, você pode sair da sua cela, descer pro pátio, aí você fica andando ali, onde o sol bate um pouco, você... Não, me explica direitinho. Então quer dizer que o cara fica o dia todo preso, ele tem direito a ficar passeando ali no pátio só 2 horas? Apenas 2 horas. 2 horas só. Do dia inteiro. Só tem 2 horas de sol, entrou pra cela, fica fechada da tarde, à noite e à madrugada. Me dá zoom aqui. Você tá ouvindo aí, né? Você que é vida louquinha, que quer entrar nessa vida aí. Hoje você pode sair para tomar um sorvete, hoje você pode sair para ir numa lanchonete comer um hambúrguer, hoje você pode sair para dar uma passeada na Praça 7, lá no Shopping Oiapoque, lá no Shopping Del Rey. Se querer insistir nessa vida, hein, meu amigão, é tranca e só 2 horinhas por dia para você poder dar uma passeadinha lá no banho de sol. Não compensa essa vida não, hein? Continua ouvindo o testemunho do homem. Vai lá, Varão. E quando você fala isso aí, o que me chama mais atenção
que quando a gente chega no sistema carcerário, lá não vai ter patrão, lá não vai ter gerente, lá não vai ter isso não. Lá você chega lá, você é preso. Lá é sofrimento, é frio, né? Porque a pessoa que além que tá nessa vida do crime, ele tem que entender uma coisa, pastor. Que além dele colocar um sofrimento dentro da própria vida dele, ele coloca esse sofrimento dentro da própria família também. Que é uma mãe que muitas das vezes tem que acordar de madrugada, ter que fazer uma comida para ter que levar para o filho na porta de um presídio, ter que enfrentar a fila, ter que enfrentar sol, ter que enfrentar humilhação. E quando chega na hora da revista, os agentes bagunçam a comida e muitas das vezes declara para a mãe, leva essa comida lá para aquele seu filho porco. Aí a mãe, sabe como é que entra dentro da cela? Chorando. E você sabe por que que é. Aí a gente tem a cara de pau ainda de perguntar assim, mãe, o que que aconteceu? O que que aconteceu? É o sofrimento que você está fazendo eu passar na porta de um presídio, a dor que você está me fazendo, que muitas das vezes tem uma comemoração lá da família, você não está presente. Por causa de quê? De poucas coisas que não vale a pena, que não leva ninguém a nada. E no sistema é desse jeito. Não tem isso. Talvez aqui você paga de machão de homem, dentro do sistema tem que baixar de frente e de costa 3 vezes para ir no banho de sol. Como é que eles falam, né? Procedimento, ladrão! Procedimento. Infopem! Infopem. Eu lembro a praga desse Infopem até hoje, varão. Mais de 20 anos que eu saí da penitenciária, até hoje, 30 na minha cabeça. 18, 51, 10, meu Infopem, você acredita? É uma coisa que, assim, eu procuro tentar esquecer, mas eu também não esqueço, que eu acho que é de tanto que você repete aquilo todo dia, porque você vai sair da cela, o procedimento você tem que falar. Chama seu nome, você tem que falar. Você vai no atendimento, você tem que falar. O meu eu lembro até hoje, é 48, 28, 39 que eu tinha. E procedimento, pessoal, aqui nós vamos falar aqui um negócio rasgado. Procedimento não é o agente chegar na porta da sua cela, te dar um bom dia, pegar na sua mão, não, meu. Procedimento é você abaixar a calça mesmo e dar 3 agachadinhas pro agente. Costa pro agente. O agente vê suas partes íntimas todinha. Olha que vergonha, cara. Humilhação, vergonha. É desse jeito, Daniel. Os caras acham que o agente vai chegar lá de manhã, vai... Ô, abençoado, vem cá, me dá sua mão aqui. Eu tô abrindo a cela pra te levar pro atendente. Não, amigão. É abaixar mesmo a calça, mostrar as partes íntimas pro agente. É um trem, assim, humilhante, pessoal. Então, é um caminho que não compensa. E minha conversão, né, dentro do sistema, era um rapaz que já pregava o evangelho lá. Aí eu tava, né, andando no pátio, aí ele me chamou. Aí ele falou comigo, ô Arley, Jesus te chama hoje. Eu, com a mente ainda perto. Só um minutinho, pastor, antes da gente chegar nesse ponto aí. Nessa época que você tava lá na Nelson Hungria, no barraco, né? Barraco, pra quem não sabe, é a cela, né? Cela. Tinha quantas pessoas com você na sua cela aí? Na época que eu tava lá na Nelson Hungria, lá ainda era segurança máxima. Lá era cela individual. Então eu ficava na cela só. Lá era individual ainda. Hoje eu acho que lá tá 2 ou 3 por cela. Mas eu já fui para presídio já, porque quando você se torna um presidiário, eu costumo falar que aquela roupa vermelha a gente se torna um tomate dentro de uma cacheta. Eles te mandam você para onde é que você quiser. Então eu rodei, eu fui parar no presídio de Sete Lagoas, fui parar no presídio da Dutra Ladeira, fui parar na Maria José de Alquimim, que é mais conhecido como a PAN. Então lá eu fiquei em cela que era de 11 pessoas, lá tinha 22. Então, assim, não dava nem para usar os colchão tudo. Tinha que embolar colchão, deixar numa parede no alto, porque não dava para usar os colchão tudo no chão. E a comida lá? Era feijão tropeiro, picanha? Tinha picanha lá, varão? Tinha picanha, é arroz embolado, é carne vindo com mosca, com mau cheiro. Quando vem um ovo ainda, vinha cheio de casca ainda. Então, no presídio, cara, você começa a dar valor às mínimas coisas. Até um arroz com feijão, bem temperado, que talvez muitas das vezes sua mãe te oferecia, porque talvez não tinha uma condição financeira boa, você aprende a dar valor àquilo. Porque você fala lá, eu tinha um arroz com feijão, mas era quentinho, era temperado, era na hora. Varão, eu me lembro de uma experiência que eu vivi lá em Governador Valadares. Eu fiquei 4 anos preso lá, né? Em Valadares, lá na Paca. Eu sei onde é que é. Lá tinha uma carne que vinha, a gente chamava ela de carne de monstro. Tem ainda. Tem ainda Tem carne ainda. de monstro? Tem a carne de monstro ainda. Cara, você abria assim a cascuda, né? E quando a cascuda demorava a chegar? Misericórdia. Só viu os vagabundos batendo lá no chapão. Chia, cascudinha, meu bem. Chia, sem você eu não sou ninguém. Olha só. Na época que eu tava lá, era chia Maringá.
É. Na época que eu tava era Chia Maringá. Lá nós gritava, Cascudinha, meu bem, chia, sem você eu não sou ninguém. Misericórdia. Olha só as músicas, varão. Aí, rapaz, você abria aquele negócio assim, varão, aquele cheiro ruim subia, eu lembro que nessa época eu fiquei 4 anos sem visita, cara. E assim, eu agradeço muito a Deus pela minha família. Sim. Porque, primeiramente, o que me fez mudar de vida foi Jesus, foi o Evangelho. Mas, cara, a firmeza da minha família me fez mudar de vida. Vou te explicar por quê. De 2002, cara, até 2007 no Espírito Santo, que eu paguei cadeia lá no Espírito Santo também, né? Minha vida era só cadeia, cara. Varão, já teve situação de eu sair da cadeia de manhã e voltar de noite. Misericórdia. Meu alvará cantar 9 da manhã, quando é 11 horas da noite, eu voltando pro sistema de novo. E toda vez que eu ia preso, quem tava lá me visitando? Minha mamãe, minha guerreira. Só que teve uma vez que a minha família virou pra mim e falou bem assim, eu tinha um apelido lá no Espírito Santo, me chamava de Marrom. Olha, Marrom, no dia que você cair na cadeia de novo, nunca mais a gente vai te visitar. E tem outra. E ninguém vai mandar dinheiro pra você não, tá? Se você fazer conta lá dentro, você vai se virar. Porque o que a gente pôde fazer por você, a gente fez. A gente te ama, a gente gosta muito de você, mas cadeia nunca mais ninguém vai. Varão, tomei cadeia lá em Governador Valadares. 4 anos agarrado. Você acha que minha família foi me visitar? Foi não. Foi não, varão. E pra quem paga cadeia sem visita, meu amigo, é 10 cadeia a mais. Ah, mas com certeza. É 10 cadeia a sem sombra mais. nenhuma de dúvida. Varão, eu pra mim poder ter um pacote de biscoito recheado, eu tinha que lavar a cela de vagabundo. Eu pra mim poder ter um sabonete pra poder tomar banho, eu tinha que lavar brechó de vagabundo. Então, varão, quando a minha liberdade cantou que eu saí da cadeia com Jesus, eu falei assim, o quê? Eu vou afastar da presença nada? Eu sei o que, é que eu passei esses 4 anos de cadeia sem visita. Então, o posicionamento da minha família acerca disso me ajudou a mudar de vida, pastor. Porque talvez se a minha mãe tivesse saído do Espírito Santo, de Colatina, para ir para Valadares, me visitar, levar futuro, levar malote para me comer, talvez eu tinha ainda me acomodado. Então, aquela pedra, sabe? Aquela pancada que eu tomei ali 4 anos sem visita, eu assim, o quê? Eu vou dar valor para minha liberdade, meu amigo. E quando você fala isso, né, pastor, que você não tem a visita e você depende de fazer as coisas dentro do sistema para você arrumar seu sabonete, arrumar sua pasta de dente, sua escova, você tem que fazer isso. Mas aí o que me chama mais atenção, cadê aqueles cara quando a gente tava na rua que batia nas costas da gente e falava que era amigo da gente? O Tamo Nós. Tamo nós, é junto, Tamo tô junto com você até o final. Tá nada, dou minha vida pela sua. Eu vou te falar pra você que tá aí fora, na vida do crime. Se algum camarada já chegou pra você, meu filho, e falou com você assim, ó, eu dou minha vida pela sua, eu tenho certeza que na hora que a pipoca começar a comer pra cima de você, ele não vai pôr o peito na frente dele nunca pra dar a vida dele pela sua. O único que deu a vida por mim, por você, foi só um, meu filho. Glória a Deus, e o aleluia. nome dele é Jesus de Nazaré e foi na cruz do Calvário. Ninguém vai fazer isso pra você mais não. Só Jesus. Aí, Varão, igual falando pra você, cara, olha só que experiência. Eu na cadeia sem visita, aí chegou a cascuda, cara. Quando eu abri assim, velho, não deu pra comer não, cara. Não dá não. Varão, diante de Deus, pastor, eu só tomei café nesse dia. O almoço não deu pra comer. A janta não deu pra comer. E nessa época eu já tinha aceitado Jesus na cadeia. Varão, diante de Deus, eu o dia todo sem comer nada, velho. Com fome. Meu Deus. Varão, eu lembro até hoje. Eu tava sem sono, diante de Deus, varão. Eu fui lá na torneira, enchi um copo d'água e falei assim, Senhor, tô com fome. Tem nada pra mim comer, Jesus. Eu creio que o Senhor é poderoso para matar a minha fome que é esse copo de água. Varão, diante de Deus, eu tava sem sono. Eu tomei o copo de água e apaguei, dormi. No outro dia, quando eu acordo, tá lá. O pão, né? Que eles davam o pão e dava o leitinho pra gente, né? Que vinha na sacolinha. É, na sacolinha. Na sacolinha, varão. Deus me fez dormir com fome, varão. Deus me fez dormir. Pra mim acordar no outro dia, pra mim poder comer um pão e tomar um leite, varão. Eu vivi isso dentro da penitenciária, varão.
E você falando nesse testemunho, dá até para trazer sobre a memória, a mente da E gente. com fartura na casa da minha família. Que Jesus, ele é o pão, né? O pão da vida. E o pão até alimenta. Quando Deus vê os seus necessitando ali no momento. E é poderoso quando a gente usa a nossa fé, quando a gente crê em Deus. Uma experiência muito forte que eu tive dentro da cadeia com Deus. E você falando também de família, minha família também foi um ponto crucial. Não, a família ajuda demais. Também. Família ajuda demais. Mas até chegar também nesse ponto crucial, porque muitas das vezes hoje o pessoal vê minha mãe. Minha mãe já foi traficante. Minha mãe já foi viciada na cocaína. Minha mãe já foi alcoólatra. Nós somos de uma família de 7 irmãos. Eu sou o mais velho. Minha mãe já me levantou várias vezes de madrugada para ir na rua catar bituca de cigarro para ela fumar, pra ela manter o vício dela. Só que eu costumo falar também uma coisa, pastor, que isso também não é desculpa para mim falar assim, eu entrei no crime por falta de oportunidade. Eu fiz... Não, eu fui pro crime porque eu quis viver o crime. Eu não tenho que culpar ninguém, condenar e nem julgar ninguém. Porque muitos também da minha época que tinham uma vida até pior do que a minha, se tornaram tudo trabalhador e nunca entrou no crime e nunca foi parar dentro de uma cadeia. Então esse negócio, muitas das vezes, da gente caçar desculpa pelas nossas decisões, pelas nossas frustrações, é muito fácil. Então a gente tem que entender que é a gente que é culpado do que aconteceu. Então não tem isso. Então minha mãe foi muito crucial na minha vida também, que quando eu, decidi servir a Cristo, que eu vi que aquela vida não dava mais, que foi no dia, que eu tive o apelo lá dentro do sistema, eu lembro que minha mãe foi na visita, eu falei com minha mãe assim, eu falei, mãe, eu tô querendo servir a Deus, só que eu tô com medo de sair e morrer. Alguém me matar e tal, não gostar da decisão. Aí minha mãe já estava convertida, né? Minha mãe sempre pregava para mim nas visitas. Minha mãe já estava convertida. E minha mãe falou comigo... Aleluia. Eu até ouvi você falando nesses dias com o primeiro que veio aqui, né? Da laranja no ombro. Uhum. Minha mãe não espremeu laranja no meu ombro, não. Minha mãe virou para mim e falou assim, eu tenho 2 coisas para te falar. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, a primeira é, se você decidir servir a Deus aqui e você sair lá fora e brincar com Deus, eu, sua mãe, vou te enterrar. Porque você vai morrer. Agora, se você sair daqui firme com Deus e continuar servindo o cristianismo, servindo a Cristo, eu quero é ver quem faz você descer da sepultura se ele não permitir. E para a glória de Deus, hoje eu já estou aí na rua e já vai para 8 anos já. Para a glória de Deus, ministrando o evangelho, servindo a Cristo. E muitas das vezes, quando você fala com a pessoa para ela abandonar essa vida, muitas das vezes a pessoa ela pensa assim, como é que eu vou trabalhar? Eu nunca trabalhei. E eu lembro até hoje que quando eu saí do sistema, pastor, na minha primeira descida, eu já estava firme com Deus. E eu cheguei lá na rua da casa da minha mãe, eu estava com a calça emprestada de um presidiário amarrada com sacola, para não cair. Eu cheguei na rua da casa da minha mãe com um chinelo de dedo emprestado de um preso. Eu cheguei na casa da minha mãe com a blusa emprestada de um preso. Aquele ditado, com a mão na frente e outra atrás. Eu acho que eu tava com as 2 mãos, era para baixo. Não tinha nada. E ainda quando eu cheguei, minha esposa e minha filha estavam morando dentro de uma garagem. E telefone tocou. Tamo junto, quero você ir fora, quero que você continue fazendo tudo. E minha resposta foi para essa pessoa assim, não, eu vou continuar servindo a Cristo. Eu lembro quando eu tava em Francisco Sá, cara. Você acredita que eu tomei bonde pra Francisco Sá? Misericórdia. Regime de RDD, cara. Francisco, vocês falam daqui que filho chora e mãe não vê, né? Cara, e praticamente, eu acho que eles inauguraram o Francisco Sá, acho que foi em 2008. 2010 eu tava em... Não, 2009 eu tava em Francisco Sá, cara. A gente foi inventar de puxar uma rebelião lá em Governador Valadares. Misericórdia. Aí mandaram nós lá pra Francisco Sá. Agora imagina, varão, você sair de Valadares, olha que doideira, você sair de Valadares e lá pra divisa da Bahia, varão, algemado pra trás, dentro daquele carro de viatura da Polícia Militar. Não, e pensa no mal que faz a gente passar atrás daquele trem. Varão, aquele trem tudo escuro. Aí chega em Francisco Sá, varão. Tô lá no RDD. Aí chega um cara de bonde, varão. Não vou falar o nome dele, né? Por questão de vigilância. Sim. Ele chega de bonde lá em Francisco Sá. E lá a gente, né, tem a cela.
Além da cela, tem um espacinho que você toma seu banho de sol sozinho, que lá é banho de sol sozinho. Lá ela é assim. Você não toma banho de sol com ninguém. Aí a gente tava conversando, né? Aí, rapaz, conversando com o preso, fiz amizade com o preso que chegou de bonde lá. Rapaz, pensa num cara que gostou de mim, varão. E esse camarada era o cara lá na região de Patinga. Dominava aquela região toda lá. O cara gostou demais de mim, velho. Mas gostou demais mesmo. E falou assim, ele me chamou de Capixaba. Capixaba, eu saí da cadeia em 2010. 2010. Esse cara ia sair da cadeia só em 2022. Meu Deus do céu. Né? Ainda Se o advogado dele ainda conseguisse quebrar, né? Porque tava cheio de canetada na cadeia, ainda BO pra poder estourar. E esse cara virou pra mim e falou bem assim, Capixaba, eu tô precisando de um menino igual você, cara, que eu gostei demais de você, velho. Tô precisando que você vai pro bairro tal, em Patinga, tem a casa tal, você vai procurar minha irmã fulano de tal, tá aqui o telefone dela. E eu sem Jesus, né, velho? Você fica aí todo... falar oportunidade. Empolgado, né, velho? Você fica todo empolgado. Outra situação também que eu vivi ali no RDD, mano, em Francisco Sá. Conheci um camarada, ele era de Santo Amaro. Ele tava trazendo umas cartilhas do pessoal de uma facção lá pra cidade de Formiga. Aí esse cara foi preso com esses estatutos, né? E o cara gostou demais de mim também, fizemos amizade. Aí eu comecei a perguntar a esse cara, o fulano de tal, para poder entrar nesse trem de facção, o que tem que fazer? Aí ele foi me explicando, né? Você tem que ser apadrinhado, você tem que ter o padrinho. Aí eu fui conversando. Aí eu perguntei bem assim pra ele, beleza, e quando o cara entra nesse trem? Pra ele poder sair? Aí ele virou pra mim e falou assim, Capixaba, só se ele for pro comando dos comandos. Aí eu comecei a perguntar, o que é o comando dos comandos? É o comando vermelho? Ele, não. E o terceiro comando? Não. É o ADA? Não. É o PCC? Não. Cara, o cara virou pra mim e falou bem assim, o comando dos comandos é Jesus Cristo de Nazaré. Uau! É forte, né? Cara, então você vê, mano, que por mais que o camarada pode estar atolado nessa vida, velho, ele reconhece que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. É porque quando eu costumo até falar que a decadência da queda pro fundo do poço, ela é algo sobrenatural. Porque quando você tá caindo, você tá numa decadência, você tá em queda. Mas quando você chega lá no fundo do poço, só tem um que pode te tirar de lá. É só Jesus. Fundo do poço é só Jesus que pode tirar. Tanto que quando aquela mulher samaritana, quando ela fala com Jesus que o poço é fundo, ela tá falando algo dela, né? Sim. 5 casamentos não deu certo. Tá com um cara que não é marido dela. Aquela mulher tá provando o fundo do poço. E quem tá lá no fundo do poço? Na ponta, na fonte? A Jesus de Nazaré. É só ele que pode tirar. É só ele que conseguiu libertar aquela mulher. E isso é forte, isso é poderoso. Eu também já estava lá no fundo do poço, até a lameada. Eu costumo até falar que minha prisão, para mim, ela não foi sofrimento, não. Você rodou preso aonde? Eu tive 2 prisões. Eu tive uma instantânea. Aonde foi? Que foi rápida. Essa daí foi onde é que Satanás armou um laço para tirar minha vida muito forte, né? Mesmo? Eu tava... Aí podia ter certeza, que aí eu já tava com os 2 pés já dentro da cova. Acabou acontecendo um reboliço, né, do pessoal que eu andava. Aí um rapaz que era braço direito nosso, ele foi assassinado, por engano. E acabou que nessa situação teve uma ligação minha. E o telefone do pessoal já estava bloqueado. Aquele trem de desembolo? Isso, e o telefone já estava bloqueado, teve uma ligação minha. Aí a lei detectou que aquela ligação minha foi eu dando a ordem para matar esse rapaz. E eu fui preso no velório dele. Eu tava no velório dele. A primeira vez que eu fui preso, né? Eu fui preso no velório dele. E eu não tava sabendo de nada. Só que assim, o laço também para tirar minha vida já tava preparado. Porque no mundo do crime é assim. Quando você tira a vida de alguém, ou você dá a ordem para tirar a vida de alguém sem ser desembolado, você paga com a própria vida. Só que eu não tava sabendo dessa situação. Aí Deus permitiu eu ser preso nessa data, nesse dia. Aí quando eu cheguei na DHPP, eu cheguei lá e o delegado falou comigo, né? O delegado falou comigo assim, poxa, você é cara de pau, né, cara? Você manda matar o cara e vai no velório do cara? Aí eu tomei um baque, eu assustei, né? Falei, não, mas eu não tenho envolvimento com isso, não. Aí eu fui pro Ceres da Gamileira, advogado chegou lá, eu perguntei ele, né, e tal.
Aí ele falou comigo que tava, né, rolando essa conversa, aí que eu fui descobrir o que estava acontecendo. Mas aí foi um livramento que Deus me deu nessa primeira Isso foi em prisão BH. minha. Isso foi aqui em BH. E a outra prisão? A outra prisão minha foi em Sete Lagoas. Porque aqui em Belo Horizonte teve um reboliço, né? Na época da nossa organização. Então não dava pra estar ficando aqui, não. Teve umas trocas de tiro e tal, uns trenzaiados doidos, aí não dava pra ficar. Aí eu fui pra Sete Lagoas, fiquei foragido lá. Aí eles me investigaram lá e conseguiram me prender lá. E aí nessa primeira prisão que eu fui preso, aí eu conheci o sistema, né? Aí chorei lá igual criança, igual menino novo. E você tomou quantos anos mesmo de cadeia? Tomei 17 anos. Juntou a primeira que eu fui e ganhei o alvará. E você foi tudo o quê? Foi no tráfico? Tráfico de droga, formação de quadrilha, porte de arma. Aí eu tava com os coletes à prova de bala, teve droga. Aí teve tudo. Aí eu, como mais conhecido, mais falado, né? Aí eu tomei a pena máxima. Porque foi preso eu e mais um rapaz comigo. Aí eu tive essa condenação. Nessa primeira, aí eu fiz o propósito com Deus lá. Falei, ô Deus, me tira da cadeia, que se o Senhor me tirar da cadeia, nunca mais eu vou voltar pro crime. Eu vou te servir. Vou servir o Senhor. Com 8 meses eu fui pra rua. Cheguei na rua e ninguém nem acreditou que era eu que tava na rua. Porque pra mim era cadeia, era trancar o cadeado e jogar a chave fora. Aí cheguei, disse que fui pra igreja? Fui nada, pai. Cheguei lá, mandei descer arma, droga, colete de prova de bala. E eu lembro até hoje que eu falei essa palavra assim, ó. Eu falei assim, eu vou pôr Belo Horizonte pra arrepiar. Aí o céu falou assim, ó, você não vai arrepiar ninguém, quem te arrepia agora é eu. Você vai arrepiar o inferno agora. Aí, 10 dias na rua, 10 dias na rua. Eu lá no Sete Lagoas teve essa operação lá e eu fui preso. Aí, nessa aí eu fui condenado. Porque você é daquela região de Teoflotone ali, né? Qual Sou lugar lá- lá de Teoflotone? Sou lá do Morro do Eucalipto. Morro do Eucalipto. Morei lá, né? Minha infância foi toda lá, fui nascido e criado Mas lá. você chegou a se envolver em Teoflotone ou foi aqui em BH? Eu comecei a envolver lá. Aqui eu afundei mais, assim, me aprofundei bem mais. Mas comecei Rapaz, e o lugar que a gente precisa orar é pro Teoflotone, né, cara? lá. Teoflotone tá uma cidade Rapaz, muito... você tá doido, varão. onde tem muitas vidas sendo ceifadas, né? Muitas vidas, muitos jovens perdendo a vida, muitos jovens com promessa, com chamado, infelizmente, né? Nessa vida do crime. Então, Teoflotone tem uma cidade que está precisando de ser bem assim mudada por Cristo, né? Cristo entrar e fazer um mover. Lá tem até tem um pessoal lá também que é da minha época, que hoje converteu também, tá na presença de Deus. Conheci uma galera boa lá, o Tua. O Tu, o Adriano 22. Adriano, o Geraldinho também, o Arley também. Tem o Alessandro também. O Alessandro também tá na benção, presença tá de na Deus também, caminhada. tá na caminhada. Rapaz, essa última guerra que teve lá, o pau quebrou lá, né? O pau quebrou lá. O pau quebrou lá, mano. Acho que o quê? Coisa de 2 meses, acho que foi quase mais de 20 pessoas ali. Morta, né, cara? Rapaz, Deus me deu uma direção, varão. Eu saí daqui de Belo Horizonte, arrumei umas 40 Bíblias, chamei o Tua. Eu vi esse projeto que você fez lá. Rapaz, nós entramos dentro daquele morro de eucalipto lá, varão, distribuindo Bíblia pra rapaziada lá, Benção demais. falando de Jesus. Rapaz, teve uns lugares que a gente entrava lá, velho, os becos cheios de câmera, varão. Trem, igual assim, trem de guerra mesmo, varão. Os becos cheios de câmera. E a gente entrava lá, falava de Jesus pros caras e pra glória de Deus, varão. Tem muito rapaz lá, pra glória de Deus. Da minha época, né, que eu lembro, que vai trocando a geração, né, vai vindo outras, a gente não conhece. Então, muitos, assim, da minha época lá, maioria, cara, estão se convertendo. Estão entregando a vida pra Jesus. Eu tive até a oportunidade de ir lá o ano passado. É mesmo? No mês de março, teve uma cruzada evangélica lá. Aí eu preguei em 3 lugares lá. Eu ministrei lá na Lajinha, ministrei no Morro do Eucalipto e ministrei lá na Frejúlio. Então, assim, territórios de confronto. De confronto, né? E, assim, para a glória de Deus, fui muito bem recebido, né? O pessoal, assim, é como a gente fala, cara. A pessoa pode ter o problema que for da vida dela. Quando ela decide servir a Cristo, até quem te jurou de morte, ele respeita a autoridade que está sobre sua vida agora. Quando eu saí de temporada, que eu tava preso em Valadares, eu decidi não voltar pra minha cidade mais, né, cara? Que eu era de Colatina. E eu entendi, varão, que, querendo ou não, tem hora que o ambiente, ele acaba te influenciando. Isso é muito importante. Então, eu tinha muita preocupação de sair da cadeia, voltar pra minha cidade e me envolver de novo. Você tá me entendendo?
Então, eu dentro da cadeia orando, Senhor, abre uma porta para mim, abre uma porta para mim. Eu fui conhecer o Adriano lá de Teoflotone. Aham. Aí, quando eu saía de temporada, eu ficava ali na casa dele, né? Sim. Ficava na casa dele. Aí Deus foi abrindo as portas e toda a temporada minha que eu saía, eu ia ali pra Teoflotone, cara. Ia ali pra Teoflotone, a gente fazia uns cultos ali, conhecia uma rapaziada bacana ali. Pensa. Tanto que a minha esposa é lá de Teoflotone, cara. A Raquel é de lá, A né? Raquel de lá do Ah, morro que do... benção. Ali é João 23? João 23, João subindo 23. ali pro João morro do Eucalipto. É, ali tem o cemitério ali, né? E você passa na João 23, você consegue sair lá no Morro do Eucalipto. Igual falando mesmo do Adriano. Era um cara ali que era cheio de guerra, velho. Nu. Cara, o Adriano, eu lembro dele. Eu lembro dele. Foi uma época que teve um reboliço na cidade de Teoflotone, eu ainda era A adolescente. cidade toda pra matar ele. Aí o que acontece? Teve uma reunião na época e eles iam passar limpa em quem tava arrumando problema. Porque a cidade na época era muito bagunçada. Roubava comércio, assaltava o pessoal dentro da comunidade. Tipo faroeste, né? Tipo faroeste, então era uma coisa muito louca. Aí eu lembro que na época, cara, quando teve essa situação, quem não quis se endireitar nas novas normas que iam ser implantadas, né, das organizações naquela época, tudo foi jurado de morte. E ele foi um deles. Na época, a cidade toda tentou matar aquele cara. E era um cara que é igual a gente fala também. Era jurado de morte também. Foi livre da mão dos homens, porque Deus que guardou. E hoje está na presença de Deus. É o que a Bíblia fala, né, Varão, lá em Provérbios, que Deus faz até com que os nossos inimigos a gente tenha paz. Até a paz. Hoje, glória a Deus, é um cara que anda lá de cabeça erguida, um ganhador de alma, Um ganhador pastor, de alma, pregador da pastor. palavra e está fazendo a diferença. Eu não sei lá se pra ele tem glória lá de ainda, Deus. mas ele tem um ministério lá também. Tem um ministério. Ele tem uma igreja ministério. lá. Ele tem uma igreja lá, muito, muito bom. É benção demais. Aí você saiu de Teoflotone e veio para BH, que você veio para qual bairro aqui em Belo Horizonte? Eu vim pro Califórnia. Na verdade, Lá pro Subaco? na verdade, o que acontece? Na época, a organização que eu fazia parte, todo mundo era foragido. Então, na verdade, nós não tínhamos um local específico para ficar. Nós ficávamos em vários lugares. Mas o local mais, assim, que a gente adaptou e gostou de ficar foi lá no Subaco. Lugarzinho bom. Lá no Califórnia. Morei 10 anos ali dentro Ô, da lugarzinho vila ali. que... Que lugar gostoso, cara. Meu Deus do céu. Aquele lugar me abraçou, cara. Não, lá também me Aquele abraçou. lugar me abraçou, Vara. Eu sou muito grato a Deus por aquela comunidade, velho. Eu também sou grato àquela comunidade, Nossa. porque ali ela me abraçou dos dois lados. Me abraçou na época da criminalidade e na época e agora no cristianismo me abraçou mais ainda. Porque teve pessoas ali que profetizou na minha vida. É, acho que tem a mãe da Geni. A Geni conta um testemunho, A né? mãe da Geni foi assim, ó. Nós gostávamos muito de ficar na casa da Geni. E assim, cara, eu sempre fui um cara que eu sempre creio, eu sempre acreditei em Aleluia. Deus. Eu nunca fui daquele cara assim, não sou contra religião nenhuma, mas também não sou a favor também, né? Mas nunca fui daqueles caras, já me convidaram, cara, vamos no centro ali de Umbanda e tal, pra você colocar uma guia no pescoço e tal, pra você fechar o corpo, Você irmão. nunca sentiu de... Não, nunca tive esse desejo, nunca tive essa vontade. Nunca quis, nunca gostei. Falava, irmão, amém, que você para nessa daí, mas eu mesmo não gosto, não. Sempre acreditei em Deus, cara. Sempre, sempre, sempre. Eu acho que até hoje eu até peço perdão pra Deus, que quando eu ia em minhas loucuras, eu falava, ô Deus, não dá livramento, não protege, não deixa eu morrer, não. Até falava isso. E um dia, rapaz, tava muita gente lá na casa da Geni, só um foragido. Se a polícia pula, Só nego doido. dava 300, 400 anos só de cadeia. E eu lembro que eu entrava lá na casa da Geni muito acelerado, sempre correndo, porque era um lugar que eu frequentava. E um dia eu já entrei lá dentro correndo, não tava correndo de polícia não, eu já entrava desse jeito agitado meu, eu entrei correndo. Fundei lá pra dentro do quarto da Geni. Quando eu chego no quarto, uma mulher de joelho. Do jeito que eu bati, eu voltei. Ih. Voltei correndo. Aí a Geni foi e falou assim, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Eu falei, não, tem uma mulher lá dentro, de joelho lá, não sei o que tá acontecendo e tal. Eita, Aí- glória! Aí sentei e não queria nem que aquela mulher saísse do quarto lá pra não me ver. Aí sentei lá no sofá, nós conversando. Aí aquela mulher veio, desse tamanhozinho, baixinha, cabelão preto, enrolado, de óculos. Uma benção, mãe dela. Ó. E ela não me viu. Porque quando eu entrei, que eu vi ela na posição que ela tava de joelhando, ela ficou. Foi eu que vi ela e voltei. Eu percebi que ela tava em oração, eu voltei. Sentei no sofá. A mulher vai e levanta. Vem no meio da sala. Aponta o dedo, adivinha pra quem? Pra você. mim. Apontou o dedo na minha cara. Falou assim, ó, de todos que tá aqui,
E tinha uns quantos na casa? Ah, tinha uns 8 lá na casa. Advogado, criminoso, patrão, já tava tudo lá. Só nego doido. E ela olhou pra mim e falou assim, de todos que tá sentado aqui, o único que tem um brilho diferente e uma chamada de Deus é você. Aquele trem eu não sei nem o que eu respondi, perdi até o fôlego no momento. E aí você escuta aquilo e cabeça perdida, cara. Doido da cabeça, ficou. Aí uma vez também, outra mulher também, a esposa do Donato também. A Bada, né? É a Bada também. Boa. Na época eu tava lá na casa dela também. Sempre me tratou com muito carinho. Ela virou pra mim e falou assim comigo, Deus tem um chamado na sua vida tão Aleluia, grande, glória a Deus. tão grande. Aleluia. Se você dá lugar pra Deus trabalhar na sua vida e tal. E eu lembro que eu respondi pra ela de jeito assim, eu falei com ela assim, minha vida não tem jeito não, só. Eu já tô com um pé dentro da cova e o outro tá fora, só tá faltando os dois entrar. Eu lembro até hoje, eu tinha uma XRE 300, tava na porta da casa dela, eu montei, eu não sei se lá ainda no Califórnia tem na saída, ficava meio que uns carros velhos parados ali. Não, agora é só carro novo. Mano. É. Jesus tá entrou fazendo com a obra, providência. entrou ali não é nem mais subaco das cobras, é subaco das ovelhas. Das ovelhas. Jesus tá fazendo a obra ali. E hoje lá na ali, Subaco das ovelhas, tá profetizado. ali hoje é benção, porque aquela área comercial ali, Você aquele pegou lá asfalto. quando era o córrego? Não, peguei, ué. Você pegou a época do córrego? Peguei aquela Eu, terra. quando eu já cheguei ali, já tava tudo... Não, abri na rua lá em cima, ainda lá no terrão, pra sair lá no Califórnia. Eu tava lá nessa época. Aí ela falou isso comigo. Eu lembro que eu montei na moto. Na hora que eu curvei, do nada, eu embrenhei dentro de um carro daquele parado. Parei lá dentro, voltei lá pra casa dela mancando. Ela falou assim, Deus tá te dando um grande livramento. Então foi pessoas que me abraçou de uma forma sobrenatural. Eu cheguei ali, varão. Eu cheguei ali no Califórnia ali em 2012. Fui tomar conta de uma igreja chamada Igreja Pentecostal Luz Divina. E quando eu cheguei lá, varão, lá no Subaco das Cobras, tinha aquele baile funk. Lá, eu lembro do baile lá. Participei demais daqueles bailes lá, misericórdia. Tinha aquele baile funk, varão. Aquele baile funk, ele dava o quê? Quase umas 2.000 pessoas naquele baile Pra funk mais, ali, não dava? Pra mais. Varão, e quando eu vim tomar conta dessa igreja, tinha umas 6 pessoas na igreja, cara. Tinha 6 pessoas na igreja. E eu orando a Deus, Senhor, me dá uma direção, pai. O que o Senhor quer que eu faça aqui nesse bairro? É comunidade, varão. Comunidade. É vila. Eu falei assim, Senhor, me dá uma direção para me ganhar alma aqui dentro dessa comunidade. Ô, varão, eu ouvi Deus falar claramente comigo. Entra no baile. Meu Deus. Eu ouvi Deus falar comigo claramente. Entra no baile. O que eu fiz, varão? Fomos pro monte orar, campanha de oração. Comprei uns 1000 folhetos, óleo ungido e todo o baile funk, varão. A gente estava ali evangelizando. E é um lugar onde muitos não querem ir, né? Evangelizando. Varão, pra glória de Deus, varão. A igreja que a gente tinha ali 30, 10, 20 pessoas, varão. Com 6 meses, a gente estava com mais de 80 pessoas na igreja. E pra glória de Deus, sabe o que aconteceu com o baile? Parou o baile. Parou, ela não tem mais, não. Varão, olha a direção que Deus me deu pra ganhar alma ali. Dentro do Subaco das Cobras. De madrugada, eu pegava uma garrafa dessa aqui, mais a minha esposa. A gente pegava uma garrafa dessa aqui de madrugada. Eu e minha mulher, varão, de madrugada, 2 horas da manhã. A gente enchia uma garrafa dessa aqui, varão, de Toddy quente. Pegava pão, ia lá na biqueira de madrugada evangelizar. Evangelizar não. A gente só chegava lá assim, ô irmão, tá fazendo frio, né? Eu vim trazer um todinho quente aqui pra você. E só isso, embora pra casa, varão. Os caras lá no movimento, tava lá, varão, no movimento. Mano, eu sentava no meio dos caras, não falava de Jesus, não. Começava a trocar ideia com os caras, velho. Falar de Cruzeiro, falar de Atlético. Aí os caras começaram a perceber, pô, esse pastor é diferente, velho. Esse cara não chega aqui pra julgar a gente. Esse cara não chega aqui pra apontar o dedo na gente. Varão, e pra glória de Deus, varão. A gente ganhou muita alma ali naquilo. Glória a Deus. O que aconteceu ali? Teve situação, depois você pergunta o Gleison. Gleicinho. Sei. Gleicinho nessa época tava firme na rocha. Cara, Eu lembro quando ele tava os caras chegavam em mim e no Gleice e falavam bem assim, pastor, arruma uma casa de recuperação, porque tem um noiado aqui que tá dando muito trabalho para nós. Se você quiser o carro e a gasolina, a gente dá o carro, coloca a gasolina no carro e você leva esse abençoado para casa de recuperação. Varão, eu ouvi ali de nego doido, de falar bem assim, pastor,
eu não entreguei a minha vida para Jesus ainda. Mas eu não consigo fazer o que eu fazia antes, depois que você começou a pregar a palavra de Deus para nós. É aqui. forte. Isso é forte demais, varão. É Você ouviu um negócio desse? É forte. Porque, querendo ou não, já começou a quebrar algumas coisas ali dentro daquele coração. Porque para a pessoa já chegar e falar assim, mas através do que você fala com nós, através da palavra, poxa, muita coisa que eu fazia hoje eu não faço mais. Então esse cara, a mente dele tá começando a ficar aberta, tá? Poxa, dá para viver uma vida bacana com Cristo, dá para ter uma vida tranquila com Cristo também. Então isso é muito importante e hoje é o que tá faltando, né? O evangelismo hoje, ele tem se acabado. Acabou. A verdade é que ele tem se acabado, ele Acabou. acabou. Hoje é muito difícil, porque é igual eu falo, eu na minha época, cara, na minha época, várias pessoas me encontravam em beco de favela com um folhetim desse. Pô, irmão, toma um folhetinho aqui de Cristo. Varão, acabou. Pô, irmão, Jesus te ama. Andava era dentro dos becos. Pode falar? Hoje não tem mais. Pode falar? A única igreja, e olha que eu não sou dessa denominação, mas eu tenho que falar. A única igreja que eu vejo fazendo evangelismo dia de domingo com o jornal dele chama Universal. Universal. E é uma igreja que eu também prezo. Eu acho que até nós Todo conversamos sobre isso. domingo você tromba com algum irmão da Universal com o jornalzinho deles evangelizando. Isso, e também não é só isso, né, cara? É um evangelho que o ser humano acaba criticando muito. Ah, mas a Universal é isso, a Universal... Mas pode ir na porta da cadeia de manhã. Toda visita está lá. Dando pão, dando bolo, dando café, evangelizando, dando um jornalzinho para as pessoas. Olha na África, onde é que ninguém quer ir. Os caras têm ministério lá. Na época que eu estava no sistema, e era muitos desses lá pregar o evangelho. E era muitos desses lá falar do amor de Cristo. Então, muitas das vezes, o que critica não tem coragem de entrar dentro de uma penitenciária para levar a palavra de Deus. Não, eu não vou, não. Eu não, você tá doido de entrar num lugar daquele? E outra também, pastor Arley, hoje, no próximo programa, eu vou estar trazendo um rapaz aqui, ele faz muito trabalho de evangelismo na rua. Eu sou fã desse cara, velho. Sou fã desse cara. O cara vai pra biqueiro, o cara entra lá no baile funk da Serra, o cara pega morador de rua, corta cabelo, o cara faz um trabalho fora de série. Hoje, varão, são poucas pessoas que têm coragem de ir numa biqueira evangelizar. Eu vou te falar que isso aqui. São poucas dá pra pessoas. nos dedos ainda vai sobrar ainda. São poucas pessoas. E, infelizmente, tem aqueles que ainda carregam aquele ditado. Bandido bom... É bandido morto. Não é isso não, varão. Bandido bom é bandido convertido. Traficante bom é traficante convertido, para a glória de Deus. Aleluia. Maravilha, varão. E quando Deus muda a vida da gente, que a gente consegue hoje de fora ver. Filma, vem pra mim aqui. Você que é mãe, você que é pai e que tem seu filho nessa vida louca. Seu filho sai na sexta-feira. Você fica sem dormir na sexta, fica sem dormir no sábado. Enquanto o seu filho não chega, você não dorme. Deus está mudando o cativeiro dentro da sua casa em nome de Jesus, tá? Esse teu filho aí que talvez já foi jurado de morte, né? Falaram que ele vai vestir um paletó de madeira. Vai vestir paletó de madeira, não. O paletó que o seu filho vai vestir vai ser um paletó de pregador da palavra de Deus em nome de Jesus. E esse teu filho que te traz muita tristeza, muita dor de cabeça, te prepara, porque esse teu filho vai te trazer muita alegria para a glória do nome do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E profetizar, varão. E é forte quando você traz essa profecia, porque tem mãe que quando chega sexta, sábado e domingo... Dorme não, varão. Ela não sabe nem onde é que o filho dela tá. Mas para ela ter uma tranquilidade, quando ela tem um pacto, quando ela tem uma aliança com Deus, mesmo o filho dela em Lodebar, Deus vai guardar. Enquanto ela tiver um pacto, uma aliança com o céu, com Cristo, mesmo o filho dela estando em qualquer lugar, no tráfico, na prostituição, Deus vai guardar a casa, Deus vai guardar a família. Porque se nós pegar o texto livro de Marcos, capítulo número 4, verso 21, que vai falar de Jairo, ao qual Jairo procura Jesus, ele vai falar que a filha dele está perto de morrer. Só que no meio do caminho a Bíblia fala que vem alguém da casa dele e fala com ele, que é para ele parar de incomodar Jesus, que a filha dele já morreu. Então, muitas das vezes, quantas pessoas já não chegou numa mãe e falou, mão desse filho seu, que esse filho seu já vai morrer, isso aí vai morrer do jeito que tá. Isso aí não muda, isso aí não tem jeito.
É porque todas as vezes que nós está perto de viver o milagre de Deus, Satanás sempre vai enviar alguém para querer nos desanimar. Só que Deus fala com Jairo assim, ô Jairo, sem acudir tais palavras, Jesus fala com Jairo, não temas, crê só, porque a morte pode estar dentro da tua casa, mas o dono da vida Aleluia! ainda está a caminho da tua casa. Você falou de Jairo aí, cara, eu lembrei da mulher cananeia. A mulher cananeia é Poxa, uma é coisa muito forte, sensacional. Olha o que a mulher cananeia fala. Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. O que a mulher está dizendo? A menina está com demônio, mas continua sendo a minha filha. Ou seja, a mulher não fala bem assim, a menina está endemoniada e é do demônio. Não, está endemoniada, mas é minha filha. Então, mãe, por mais que o seu filho tá na droga, seu filho pode ser traficante, mas continua sendo seu filho. Aleluia. Glória a Deus, seu forte. Seu filho pode ser um presidiário, mas continua sendo seu filho. Seu filho pode ser um assassino, mas continua sendo seu filho. É forte. E da mesma forma que essa mãe, que essa mulher cananeia não abriu mão da filha dela, não abre mão do seu filho também, não. Por quê? Porque o mesmo Jesus que libertou a filha dessa mulher cananeia, o mesmo Jesus que libertou o gadareno, o mesmo Jesus que trouxe vida à filha de Jairo, é o mesmo Jesus que pode entrar dentro da tua casa e fazer a obra no meio da sua família em nome de Jesus. Mas não abra mão. Tudo que o diabo quer é que você desista do seu filho, que você desista do seu casamento, que você desista da sua casa. Não desista. Quando eu falo isso aqui, pastor Arleu, eu lembro da minha mãe. Varão, eu fui... Pensa no noiado, sem vergonha era eu, varão. Pensa num cracudo, sem vergonha era eu. Varão, era 4 dias sem comer, sem tomar banho, sem dormir. Misericórdia. Varão, cheguei a dormir na rua, cheguei a comer lixo, de abrir lixo para poder comer. Varão, eu lembro até hoje, eu 4 dias fora de casa, varão. Meu Deus. Minha mãe me procurando. Minha família me caçando, varão. Eu ia pra rua, mas a minha família atrás de mim. Eu ia pra rua, a minha família atrás de mim. Eu lembro até hoje, varão. Eu 4 dias sem comer. Minha mãe me encontrou num bairro lá em Colatina, chamado Maria das Graças. Ela, minha tia e acho que minha irmã me colocaram no ônibus, varão. Ô, Jorge, vamos embora pra casa. A gente te ama. Aí eu fui pra casa. Né? Ô, varão, ô dó. Lembro até hoje, varão. Cheguei lá em casa, tinha uma caixa de bombom, cara. Varão, 4 dias sem comer. Quando eles me deram aquela caixa de bombom, varão, eu com 5 minutos, eu destruí aquela caixa de bombom toda, varão. A gente falando de família. Ô, Daniel, meu Deus do céu. Se emociona, né, pastor? Porque... Varão, eu lembro de uma situação que eu vivi, cara, de eu ter passado a noite toda fumando crack. Cara, eu queria até trago uma foto, você vê como que eu era, varão. Esses ossos meus aqui, tudo aparecia, tudo chupado. Varão, eu fumei crack a noite toda. Cheguei em casa de manhã, deitei, eu fingi que eu tava dormindo, cara. Eu lembro até hoje, minha avó, varão. Minha avó veio e começou a passar a mão assim no meu peito e falando assim, ô Jesus, não deixa o meu neto morrer na droga, não. Não deixa o meu neto morrer desse jeito, não. Até hoje eu lembro, varão. Eu fingindo que eu estava dormindo e minha avó falando isso comigo, orando por mim. Não deixa meu neto morrer nessa vida, não, Jesus. Não deixa meu neto morrer nessa vida, não. E hoje, para a glória de Deus, varão, eu sou fruto da oração de alguém que nunca desistiu de mim. É forte. Porque quando a gente fala de família, não tem nem como a gente se emocionar, né, pastor? Porque... Que Deus guarde, varão, as famílias que tem algum familiar que vive isso, cara. Que Deus dê força. Porque por mais que a gente tá do jeito que a gente tá, numa vida perdida, cara, sem eira, sem beira, a mãe da gente nunca vai abrir mão. É até difícil a gente querer entender muitas das vezes quando Jesus falou assim, pode uma mãe esquecer do filho. Jesus está falando que muitas das vezes é algo impossível. É uma mãe esquecer do filho, é uma mãe abrir mão do filho. Uma das lembranças... E ele fala assim, mesmo assim, eu não esquecerei de vós. Uma das lembranças... Porque mãe não vai abrir mão do filho, não. Você pode estar do jeito que você tiver. Sua mãe, ela sempre vai lutar pela sua vida, ela sempre vai te querer bem, ela sempre vai lutar. Muitos podem falar assim, ó, abre mão desse cara, esse cara tá te fazendo sofrer. Ela sempre vai falar assim, mas é meu filho. É meu. Varão, uma das lembranças que mais me dói, cara, todo domingo lá em casa. A gente nunca, assim, teve uma situação boa, mas a gente também, graças a Deus, nunca passou fome. E eu fui criado pelo meu avô, cara.
Fui criado pelo meu avô. Eu lembro, cara, que lá em casa, durante a semana toda, a gente comia aquela comida simples. Mas no domingo tinha que ter frango. Poxa, cara. Eu não sei se é dessa época, né? Até você fala frango, Ó, mas lá na minha cidade, na época, o que não faltava no domingo era sobre. Sobre era assim, na verdade, eram os restinhos dos cortes do frango. Aí as empresas embalavam aquele trem, fechava, aquele trem era um luxo no domingo. lá em casa, todo domingo tinha que ter frango. Eu não sei onde é que eles arrumavam dinheiro, e tinha salpicão, tinha feijão tropeiro. Semana toda você comia aquela comida simples, mas no Aham. domingo e a família toda reunida. E quando eu fui pra droga, varão, a droga me tirou isso, cara. O simples. Poxa, varão, O quantas simples, vezes, cara. cara, que dava hora de almoço, minha família toda reunida, passava final de semana inteiro usando droga. Aí quando dava 10 horas da manhã, no domingo eu levantava. Cadê que eu queria ficar com a minha família? Já saía pra ir E, atrás e, de droga, cara. e é uma droga, né, E é uma lembrança, assim, que eu tenho que machuca a gente, cara. E é uma droga, né, pastor, que só Cristo Pô, varão. pode libertar. É o crack, tá? Varão, eu já fui pra dentro de hotel com 5 gramas de crack, varão. Fumando aquela porcaria, chorando e falando, Senhor, me ajuda a sair dessa. Eu não quero essa vida pra mim não, Jesus, mas eu não tenho força. Varão, eu fumando crack, varão. E a lágrima Descendo. descendo, eu falando, Jesus, me ajuda. Eu não tenho força. Me tira dessa. Situação, varão, de eu passar a noite toda fumando crack, varão. Pegar aquela porcaria que eles falam da borra, o que sobra, de ser Aham. a palata, pegar aquele trem assim, varão, jogar no cachimbo e dar uma cachimbada, varão. Eu tava morrendo de overdose, varão. Tava no lugar sozinho, varão, não tinha ninguém comigo. E a minha respiração tava indo embora, eu tava morrendo. Eu tava morrendo, varão. E eu comecei a falar com Deus, Jesus, não deixa eu morrer não, Jesus. Não deixa eu morrer não, varão, diante de Deus. Eu ouvi, varão, Deus falar bem assim comigo. Respira devagar que você vai voltar. Eu comecei a respirar devagarzinho, varão. Minha respiração voltou, varão. E quem tem chamado não tem escolha, né? Não tem Cara, jeito. mano, é uma vida que, pra quem tá nessa aí, cara, é um milagre pra poder vencer, velho. Que não Cara, é brincadeira a gente, não, varão. a gente, Não é a brincadeira gente, não, cara. a gente que Nu, passou, não é a gente brincadeira que, não, varão. a gente que passou por isso aí tudo, Ó, eu até falo, Deus, quem dera se eu tivesse o poder, né, nas minhas mãos de conseguir Deus. tirar todos, né? Porque aí a gente, né, é um processo, a gente vai ministrando, a gente vai lançando a semente e é Deus que vai trabalhando. Mas quem se dera se a gente tivesse o poder de arrancar todos ali na hora, naquele momento, falou, vai, sai do tráfico, vem pra cá. Sai da droga, cara, vem pra cá. Isso aqui não tem futuro, cara, isso aqui não vai, não mexe com isso aqui não, cara. Isso aqui eu já experimentei. pastor, Porque quando a gente fala e disso os aqui, caras querem sair, velho, mas não tem força, mano. não tem força. Cara, eu conheço uns camaradas cabeção hoje aqui em BH, da gente sentar com os caras, dos caras ser uns caras assim, famosos, os caras assim de botar medo na cidade toda, e você senta pra conversar com os caras falam, pastor, eu quero sair, mas eu não tenho força. Eu não consigo. Mas aí é o que tá. Eu não consigo. Mas aí é o que tá. Isso é um detalhe muito importante. Quando a gente fala de família, cara, eu vou usar até uma família, Ó. eu vou usar até uma família como exemplo aqui. O marido dela tá na vida do crime até hoje e tá preso. Esse cara já perdeu um filho pro crime, tiro de bala perdida, foram dar tiro em outras pessoas, ele tava perto, esse rapaz não tinha envolvimento com nada, perdeu a vida. E toda vez que esse marido dessa mulher tá preso, cara, ela procura Jesus. Quando o marido dela sai da cadeia, ela apoia o marido dela na vida do crime, cara. Tem que ter alguém do lado, cara, pra dar força a esse cara, cara. Tem que ter alguém do lado pra falar que esse cara abandona essa vida, cara. Sai dessa vida, vamos viver uma outra vida. Tem que ter alguém, cara. Porque se não tiver alguém pra mostrar pra ele um outro caminho, cara, cadê a força? Ele não vai ter essa força mesmo, não. Ele vai continuar. E principalmente um camarada, por exemplo, o cara vive aí 20, 30 anos nessa vida. O cara não tem uma profissão. Nunca trabalhou na vida. Tem que ser um milagre, meu amigo. Tem que ser um milagre. Tem que ser um Tem milagre. que ser um milagre. Tem que ser um milagre. Tem que ter, né, a família ali do lado, ajudando, apoiando. Então você, esposa, que tem um marido nessa vida aí, seu marido talvez está agarrado, está preso. Ontem mesmo, cara, lá na minha loja, foi uma menina comprar lá.
E minha esposa é uma benção, né? Aí começa a perguntar trem assim, do nada. Aí perguntou a mulher, você é casada? Só, meu marido tá lá no Rio. Aí a Raquel, ele tá trabalhando? Aí a mulher, não, tá fazendo outra coisa. Eu já percebi. Eita, quando começa a meio tentar sair Isso, assim, né? aí eu já percebi. Aí quando assustou que não, eu perguntei, não, meu filho, ele tá agarrado? Tá, ele tá preso lá em Bangu. Aí eu falei, pois é, minha filha, você tem lá visitar ele? Tô, você sai daqui de BH pra ir lá no Rio, lá em Bangu, visitar seu esposo? Parabéns. Mas quando sair, quiser mudar de vida, caminha com ele, vai pra igreja. E isso, tem que ter essa Buscar pessoa. Jesus. Tem que ter essa pessoa que tem que ter esse posicionamento. Né? Eu também, como eu trabalho aí na rua também, eu levo muita pessoa para ir visitar filho, para ir visitar companheiro. E eu falo assim, ó, tem que começar a mudar a partir de você. O dia que você chegar lá dentro da cela e colocar uma posição para ele, qual que é a posição? Não é abandonar ele agora, mas coloca uma posição na ele pra você ver. Foi o Fala, que a ó, minha família fez comigo. tô com você até o final, tá? Sou sua esposa, você tá aqui no sofrimento, eu tô com você. Se você pôr o pé na rua, voltar pra vida do crime, pisar o pé aqui dentro, você tá sozinho. Você pode mandar me matar lá fora, você pode mandar fazer o que quiser, mas você tá sozinho. Que tem pessoa que às vezes espera esse posicionamento. Espere esse posicionamento. Porque, eu caio preso, eu tenho minha mamãe. Eu caio preso, eu tenho minha esposa. Eu tenho preso, eu tenho meu titio. Agora, no dia que cair e ouvir varão, muda, mano. Porque pagar cadeia sem visita, só quem pagou sabe a luta Pastor, que é, varão. Rapidinho, meu amigo. Tem quanto tempo, pastor? Pode continuar? Ô, glória. Vamos lá, então. Aleluia, glória a Deus. E eu vou te falar pra você, Agora pastor. vamos, varão. Que vai rápido. Mais 10 minutos? O cara que cai dentro do sistema e ele fica preso, porque tem gente que vai lá 1 mesinho, 2 mesinhos, ele não toma vergonha na cara, não. Mas o cara que cai na cadeia, ele começa... Porque você começa a sentir a cadeia depois do 3º ano. Aí você vai pra frente, falta mais uns 5, falta mais uns 4. Eu senti a minha em 3. Eu falei, não, falta mais 4 anos. Misericórdia, tem tempo demais aqui nesse trem. Ele sai do sistema, cara, e ele decide viver a vida do crime pra voltar pro sistema ou perder a vida. Ele não tem caráter, cara. Porque o cara que tem caráter, ele não pisa o pé na cadeia nunca mais, irmão. Cara, eu me lembro lá na Ele não entra dentro de uma penitenciária Cara, nunca mais na vida Eu dele. me lembro da penitenciária, varão, lá em Valadares, a visita era sábado e domingo. Eu não tinha visita. E nessa época lá na Paca, era só um na cela. Ah, Aí acho que as visitas entravam 9 horas, né? Aí o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar um pano assim, ó, e botar na capa da sua você cela. tem que fechar a cela pra você não ver as visitas passando no Sim. corredor. Véi, você ficava sábado e domingo sem ver ninguém. Sem ver ninguém. Com a sua tela assim, velho, tampada. Varão, aí quando terminava as visitas, que podia Abrir. aí você só botava a mãozinha assim, né, na grade e ficava olhando pro pátio. Ô, varão, eu lembro desses trem até hoje, varão. Você acha que eu quero voltar pra cadeia de novo? Tá Misericórdia. doido, varão. Não, eu quando Ô, varão, essas lembranças não saem da minha cabeça, não. Não, eu quando e eu glorifico a Deus porque elas não saem. Não, eu quando eu vou na porta, levar alguém, eu não sei o que é que dá em mim, não. Começa a dar em mim uns arrepios, cara, que eu falo, não, deixa eu sair da porta desse trem aqui. Eu sei que eu não vou entrar pra dentro, não, mas eu quero sair da porta o mais rápido possível. E quando você fala isso aí, eu acho muito interessante. Tem um trabalho numa igreja aí, que eles falam a unção de Manassés. Esquece, sai fora. Eles Tem uns trouxas que caem nisso. oram na cabeça da pessoa, a pessoa cheirou cocaína 30 anos na vida. Aí ora lá e fala um som de Manassés, aí põe a cocaína no nariz do cara, o cara fala que esqueceu. Você não pode ter temor de pegar um papelote de cocaína e levar pra cima de um altar de uma igreja e aí pedir o cara pra cheirar. Já começa o trem bagunçado aí. O que é isso? Então eles pegam... Não, mas você não cheirou 30 anos? Eles pegam Não, é mentira sua. Mas tá aqui sua mãe aqui, ué. Sua mãe... tá repreendido aqui. Até a Iá tá querendo falar aqui. É verdade, né, Iá? Até a Iá falou, é verdade. Aí tá lá. Mas seu filho falou que cheirou. Não, meu filho cheira. Não, eu nunca cheirei, não. Eu nunca fumei. Isso aí não existe, cara. Eles pegam a base bíblica no texto de José. Que José coloca o nome de um dos filhos dele
né, Manassés, que Deus fez apagar da minha memória. Não é que Moisés, não é que José Deus deu força apagou para da José superar o passado dele. Deus deu ele força para ele ter a capacidade de liberar o perdão para aquele que Isso, é. tentou matar ele, que foi a família. Simples. E ele teve uma vida de paz. Ele teve uma vida tranquila. É isso aí. Aí eles pegam essa taça de beijo, esse texto base, para falar que José esqueceu de tudo. Como é que eu vou esquecer, pastor, que Deus me tirou do crime? Se eu esquecer, eu volto para lá, ué. Sim, varão. Como é que Deus vai apagar da minha memória que eu não fiquei 7 anos dentro de um sistema carcerário? Eu vou voltar para dentro do sistema. Então, todos os dias eu tenho que lembrar de onde é que Deus me tirou para nunca mais eu voltar para trás. Quando Deus liberta aquele homem lá no templo de Beté, 38 anos, o que é que Jesus fala com ele? Leva a cama, viu? Mas não é pra ele andar com aquilo nas costas todo dia, não era pra ele pôr num cantinho lá e falou, não, de onde é que Deus me tirou? Para lá eu não volto mais, não. Para lá eu não volto mais. Então, como é que eu vou esquecer de onde é que Deus me tirou? Eu não posso esquecer, não. Eu tenho que lembrar de tudo para me falar, para lá eu não volto mais. Em nome de Jesus. Não volto. Eu, nas minhas orações, eu falo com Deus. Eu falo, Deus, se um dia esse humilde servo do Senhor aqui pensar em voltar para as velhas práticas, você dá um jeito aí. Você me põe debaixo de uma carreta de moto aí. Mas eu acho que Você me não, atropela, você faz o que você quiser, Varão, mas não volto. Eu carrego uma coisa comigo. Eu já tô com 43 anos de idade. Ô, Varão, chega uma época da sua vida que você não pode errar mais, não. Pode não. Pode não. Beleza, você vai vivendo. Mas chega uma época da sua vida, eu cheguei numa determinada idade que eu não posso errar mais. Não pode errar mais. Posso errar mais não, Varão. Aí quando as lutas vêm, as dificuldades vêm, as pressões vêm, eu lembro, pô, espera aí, eu tô passando luta, mas eu posso pegar minha mulher aqui agora e comer uma picanha. É benção demais. E na Eita cadeia, glória. e na cadeia quando eu tava passando por luta? Tinha que ficar trancado ali na cela chorando, comendo o que o Estado me dava, sai fora. E eu Deixa eu ficar aqui firme com Jesus. Eu gosto de falar que a cadeia pra mim, eu falo assim, tem gente que fala assim, não, cara, mas você fala tão bem do sistema. Eu falo, não, eu falo particular pra mim. Eu falo que o sistema pra mim não foi uma cadeia, mas foi a olaria de Deus. Pra mim também. Onde é que ele quebrou o vaso? Eu me converti lá. Sabe quantas horas que eu orava por dia dentro da cadeia, Varão? Quantas horas? 9 horas de oração. Meu, é forte. Sabe quantas horas que o Adriano orava por dia? 12 horas. Sabe quantas vezes que eu li a Bíblia dentro da cadeia no ano? 5 vezes. Eu tenho tenho um amigo que lia 10. É olaria. Pra mim foi olaria. E Deus me moldou muito dentro do sistema. Eu lembro até hoje que uma das coisas que eu ouvi que me marcou muito, mas me marcou muito, foi a minha filha. Eu já estava convertido. Já tinha aceitado Jesus, minha esposa convertida, uma benção. Né? Porque eu não consigo entender também que tem uns traficantes que é bobo, né, moço? Pega a mulher dele, abre mão da esposa por causa das novinhas do baile funk. Não, mas é... Né? Eu fiz isso. E minha esposa voltou pra mim, eu tava dentro do cárcere, eu tava separado dela, tinha 2 anos. Ela não tinha responsabilidade nenhuma comigo. Hoje eu exalto a minha esposa guerreira, na né, presença varão? de Deus, guerreira. Machou com você o tempo todo. Do dia que ela voltou comigo, eu dentro da cadeia... É mesmo, varão? Então na rua você tinha pegado a novinha e abandonado a varoa lá. Troquei minha esposa, Você trocou a varoa, varão? Troquei minha esposa, coloquei uma novinha dentro da minha casa, falou que tava comigo até o final. É. Não tava nada. Eu podia proporcionar, né, coisas boas, dinheiro e tal. Mas não tava não. Quando eu tomei 17 anos, na primeira visita, ela falou assim, pisa o pé aqui mais não, tá? Tô fora. Aí a Fiel foi lá. Aí eu lembro até hoje, aí eu não tava convertido ainda, eu falei, ô menina... Mas você foi preso, mandou aquela chorona pra ela ou ela foi lá te visitar? Não, nunca escrevi não. O que que acontece? Dona Luzeni Dona Luzeni tem meio que um pezinho nisso aí. Dona Luzeni chegou lá um dia e falou assim, ó, sua filha tem que vir te ver, né? Eu falei, não, Emily não pisa o pé aqui nunca. A senhora tá maluca? E eu falei, e outra coisa, pra Emily vir aqui, Débora tem que te dar uma autorização pra você entrar com Emily. Débora nunca vai passar a guarda de Emily pra você. Conheça a mulher, moça. Nunca. Ela falou assim, ó, aí a dona Luzeni falou comigo assim, deixa que Deus já tá trabalhando, quem vai vir trazer é ela. Eu falei, uai, esse negócio tá meio estranho. Falei, uai, mas Débora vai vir aqui? Vai, pode ficar tranquilo que Deus já tá trabalhando. Falei, não, então tá, manda vir o cadastro lá que eu vou assinar. Aí Débora veio, né, cara, na visita, aí eu lembro que eu vi ela, vi minha menina, chorei pra caramba, fiquei muito triste com a situação. Aí eu perguntei pra ela, falei, você vem na próxima visita? Aí ela falou assim, se ninguém for pisar o pé aqui, eu venho. Falei, não, ninguém vai pisar o pé aqui não, você pode vir. Aí eu lembro que quando o guarda tava fechando a cela, eu falei com ela assim, eu quero reconstituir minha família. Foi a primeira coisa que eu pedi pra Deus.
Glória a Deus. O impossível Deus faz. Porque era impossível ela voltar comigo. Se na rua 2 anos, tá, vai voltar com um cara que tá preso, que falta 5, 6 anos de cadeia ainda. E viveu comigo. E hoje, para a glória de Deus, está vivendo a glória da segunda casa. Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Que bênção, pastor. E hoje eu tenho orgulho de falar da minha esposa. A gente tem 3 minutos para nós finalizar aqui. Conversa boa, hein, cara? Benção demais, cara. Benção. Espero que, né, cara, o pouco aqui que a gente pude compartilhar um pouco, né, da nossa vida. É muita coisa, mas assim, falar de coisa também que Não, tem que não precisa falar. aconteceu, não precisa nem Testemunho, falar. É bom cara. falar A o gente, que Deus fez. eu acho que foi dentro daquilo que a gente tinha programado no começo, que é testemunho também, mano. Você vai ficar falando que fez isso, fez aquilo. Igual, por exemplo, você ouve um camarada contando testemunho, eu matei. Aí tem uma mãe que teve um filho assassinado que vai lembrar o que essa mãe vai sentir. Vai sentir. Tristeza. Aí tem um camarada que é empreendedor, né? Tava ali querendo abrir seu próprio negocinho, foi assaltado, perdeu tudo, aí eu roubei. O que o cara vai pensar? Não. Então, acho que essa questão de testemunho tem que ser. Saber muda. falar, falar o que Jesus faz, né, varão? Glória a Deus. E essa moldada que Deus fez comigo, foi um dia, eu já estava convertido, né? Aí minha esposa chegou lá e falou, eu vou pegar um dinheiro, eu vou chamar toda a família, nós vamos num lugar, onde é que vende caldo, né? Rodízio de caldo, vai eu, vai sua mãe, falou que ia ir todo mundo. Aí eu abri a boca e falei assim, nossa, amor, vai ir todo mundo, só eu que não. Minha filha de 8 anos, dentro da cela, pastor. Ela virou pra mim e falou assim, né, pai? Quem mandou o senhor fazer besteira, você não tá vendo nem eu crescer. Quantos anos ela tinha, varão? Minha menina tinha 8 anos de idade. Só. Aí parte o coração do cara. Aí eu aí falei. Arrebenta, parte cara no meio. Eu falei pra cá, eu não volto mais não, porque eu vou ver minha filha crescer. E hoje graças a Deus, eu posso ter o orgulho de ver minha filha crescer, eu tenho orgulho de buscar minha filha na escola, de levar ela na escola, eu tenho orgulho hoje de ver que minha filha tá precisando do pai dela ali perto, eu posso estar lá perto. Não consigo fazer muito, queria fazer muito mais, né, cara? Mas às vezes acabo não conseguindo. Mas o que eu posso fazer, eu tento fazer o melhor para ela, cara. O melhor. Pastor, então finaliza olhando para a câmera aí. Você tem 2 minutos. Manda aquela palavra ali para que camarada que tá nessa vida. Aquela palavra para ele sentir e sair fora enquanto ainda é tempo. Cara, pro cara que tá nessa vida agora, eu tenho 2 coisas para te falar e não tem meio termo, cara. Ou é o céu, ou é o inferno. Se perder a vida na vida louca do jeito que tá, não tem conversa, irmão. É sofrimento para a eternidade no inferno. Mas se tomar uma posição, mudar de vida agora, não importa se você tem inimigo, porque Deus vai preparar mesa na presença dos teus inimigos, dos teus adversários, ungirá a tua cabeça e o teu cálice transbordará. E nenhuma arma forjada, preparada pela mão dos teus inimigos, dos teus adversários contra a vida, tua vida não prevalecerá. Porque a partir desse dia que você decidir viver na sombra do Onipotente, irmão, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada, nem ninguém te atingirá. Porque Deus vai dar ordem aos anjos dele para te guardar, para te livrar por onde você andar, por onde você caminhar. E talvez você tá aí dizendo assim, eu não consigo, eu não vou. Nós não conseguimos, não. Mas aquele que peleja por nós vai conseguir por nós, vai nos caminhar, vai nos direitar, vai te dar força, vai abrir portas na tua vida. É fácil? Não é fácil. Mas eu tenho certeza, irmão, que com Deus na tua vida, você vai viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Portas vão se abrir. Deus vai te dar força. E hoje eu posso te dar testemunho. Tudo hoje que eu conquistei na presença de Deus, o crime, o tráfico nunca me deu. Com tanto dinheiro que eu já tive. Hoje eu tenho muito mais hoje na presença de Deus do que no mundo. Então, meu irmão, toma uma decisão hoje, se converta, dá alegria pro teu filho, dá alegria pra tua esposa, dá alegria pra tua mãe, dá orgulho para eles, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, finalizando mais um podcast, Pode Dar Glória. Você que viu esse vídeo aí, compartilha, né? Talvez você conhece alguém que está nessa vida perdida, nessa vida louca. E o que a gente está falando aqui, pessoal, nesse podcast aqui, não é teoria, não, é prática. A gente viveu isso, né? Tá aqui 2 pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus. Então acredita, né? Deus tem poder para libertar o teu filho, Deus tem poder para libertar esse teu parente. E creia que vocês vão se alegrar muito na presença de Deus, em nome de Jesus, beleza?
compartilha esse vídeo, segue o nosso canal e até a próxima. Deus te abençoa, em nome de Jesus. Como diz os irmãos da Deus e Amor, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Deus e a abençoe, paz do meus Senhor irmãos, a Jesus. paz. Amém, glória a Deus.